Quais são as promessas de Deus para aqueles que são dizimistas fiéis? Esta pergunta é uma pergunta relevante e que nós devemos realmente ter ciência das bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam na sua providência, na sua provisão, no seu cuidado e na sua fidelidade. Essa pergunta é importante porque muitas vezes pessoas chegam a conclusões equivocadas em relação ao princípio da Bíblia. Algumas pessoas pensam que o princípio da prática do dízimo é uma imposição da igreja, ou então é uma invenção humana. E como nós sabemos pelas escrituras que isso não é uma invenção humana e nem é uma imposição da igreja. O dízimo foi dado pela primeira vez por Abraão a Melquisedeque, que era rei de Salém, e que, segundo os estudiosos, era uma figura de Cristo. Depois, mais adiante, Jacó também deu e se comprometeu em dar o dízimo de tudo que ele poderia ganhar ao longo de sua jornada. Isso aconteceu antes da lei de Moisés. Somente depois, quando Moisés instituiu a lei cerimonial, é que ele incluiu o dízimo na estrutura da lei, para que o povo de Israel pudesse continuar essa prática, que é uma prática que expressa gratidão, fé e também um compromisso com Deus. Então, Deus tem sim promessas maravilhosas para aqueles que praticam o princípio do dízimo. Quais são então essas promessas? Bem, as bênçãos prometidas por Deus àqueles que são fiéis aos dízimos e nas ofertas podem variar de acordo com a situação religiosa de cada um, porque isso depende também de um aspecto de fé. A pessoa tem que acreditar, tem que confiar e tem que esperar pacientemente pela intervenção e pela manifestação de Deus. E no contexto cristão, algumas dessas promessas ou bênçãos nós encontramos em toda a Bíblia. Por exemplo, a mais conhecida, ela está em Malaquias 3, versículo 10, que é a bênção da abundância que Deus promete para aqueles que são fiéis. Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, a primeira promessa de Deus aqui para esses que são fiéis no dízimo é essa abundância. Ele fala em abrir as janelas dos céus. Isso dá a ideia de algo que não pode ser contido, que não pode ser guardado. Será em grandes proporções, de tal modo que a pessoa vai experimentar essas bênçãos em todas as áreas da sua vida, seja no casamento, seja na criação dos filhos, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Então, essa expressão, abrir as janelas dos céus, Deus está falando assim, que serão bênçãos que você não poderá contá-las, de tantas que elas serão. Então, aqui nós temos a primeira promessa. A segunda promessa ainda está em Malaquias 3, porém agora no versículo 11, que é a promessa da proteção contra as adversidades da vida. Deus diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus fala aqui de repreender o devorador, ao contrário do que alguns entendem sobre essa expressão, que apontam que aqui se trata do diabo, que Deus vai repreender o diabo, não. Aqui essa expressão ela está mais relacionada a todas as circunstâncias e situações em que vêm sobre nós muitas vezes e provocam perdas irreparáveis, perdas diversas em todas as áreas da nossa vida, quer seja na saúde, quer seja na família, quer seja nos negócios, quer seja na nossa vida espiritual, quer seja, enfim, em todas as áreas. Então, Deus está aqui prometendo proteção contra essas adversidades. Não quer dizer que você nunca mais vai passar por isso, mas quer dizer que quando você passar, essas coisas não trarão sobre você um prejuízo tão intenso como trariam se caso você não estivesse debaixo dessa proteção de Deus. Então, aqui nós temos a segunda promessa de Deus. A terceira promessa está em Provérbios 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor
com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A promessa que nós vemos aqui é de reconhecimento e louvor. Deus está dizendo que quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, com tudo aquilo que o Senhor nos confia para administrar, para cuidar, para zelar, a Bíblia fala que o Senhor retribuirá isso com bênçãos. Mas tem um detalhe aqui nesse versículo que muitas vezes passa desapercebido. Veja, a Bíblia diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Ou seja, as primeiras coisas, as coisas imediatas, aquelas que são prioritárias. Né? Deus não é Deus de resto. O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas reclamam na sua vida que a prática do dízimo não funciona para ela porque ela dá e nunca tem essa retribuição. Mas geralmente os casos que nós estudamos, a pessoa faz ao contrário, né? Ela paga tudo que tem que pagar, ela usa o dinheiro para todas as coisas, aí quando sobra, ela dá o dízimo, ou então dá uma oferta. E aí Deus não pode abençoar. Deus não é Deus de resto, como eu disse. Por isso que a Bíblia fala aqui as primícias. E quando nós fazemos isso, dando a Deus as primícias de toda a nossa renda, então nós estamos honrando ao Senhor. E quando nós honramos o Senhor nos abençoa. O resultado disso é o restante do versículo. E se encherão fartamente os teus celeiros. Ou seja, nunca vai te faltar coisa alguma. Nunca vai te faltar. Pelo contrário, eles estarão sempre cheios e você poderá até dividir isso com outras pessoas. Ok? Então, nós temos aqui a terceira. Agora nós encontramos aqui a quarta promessa de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8, que diz assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. O contexto desses versículos diz respeito a uma coleta que o apóstolo Paulo estava levantando entre as igrejas para ajudar os cristãos em Jerusalém, que estavam passando por necessidades. Então, Deus aqui, através de sua palavra, nos mostra duas realidades. Primeiro, ele nos mostra a realidade daqueles que são avarentos, usuras, e que não querem repartir aquilo que o Senhor os confiou para cuidar e administrar. E isso é ilustrado quando Paulo diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E também diz respeito àqueles que são generosos, porque o texto aqui está falando, no fundo, sobre generosidade. Pois ele fala assim: o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, nesse sentido, no que diz respeito à oferta, Paulo está dizendo assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ou seja, essa oferta de gratidão, essa oferta voluntária, essa oferta de solidariedade, cada um dê aquilo que julgar que deve ser dado. Mas nota uma coisa, no que diz respeito à comunidade cristã e na ordem correta das escrituras, primeiro nós temos que dar o dízimo e depois as nossas ofertas. Ah, pastor, mas eu não dou 10% exato, eu sempre dou mais, e aí nesse mais já está incluído a minha oferta. Ótimo, você está fazendo certo se for esse o seu caso, porque quando se fala de contribuição no Novo Testamento, nunca aquém do dízimo, mas sempre além do dízimo. É por isso que nós temos que exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. Então, Paulo ele continua dizendo sobre isso. Você deve fazer isso, porém, com alegria, né, com prazer, com desprendimento. E aí Deus fará abundar sobre a sua vida as bênçãos e fará com que você também prosperará. Então, meus queridos irmãos e amigos, embora a Bíblia mencione aqui essas bênçãos específicas, é sempre importante notar que a fidelidade nos dízimos e nas ofertas não deve ser vista como uma moeda de troca, como uma barganha, ou até mesmo como uma tentativa de subornar a Deus. A intenção por trás da prática do princípio do dízimo é demonstrar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. É demonstrar fé na soberania, no cuidado, na provisão de Deus. É demonstrar que nós confiamos no Senhor, que nós não confiamos em nós mesmos, que nós não confiamos na nossa força, não confiamos no dinheiro, mas confiamos no Senhor, que é dono do ouro
e dono da prata. Então, quando nós fazemos assim, nós crescemos espiritualmente, crescemos num relacionamento de intimidade com Deus. A nossa alma se enche de paz, porque sabemos que o amanhã pertence ao Senhor e que é Ele que trabalha por nós. E sabemos também que quando nós participamos, né, da coleta dos dízimos para a igreja, servindo a Deus com as primícias da nossa renda, isso traz para nós também uma sensação de propósito e uma satisfação na nossa vida, uma vez que estaremos participando do reino de Deus de forma prática. Então fica aí a minha resposta em relação a essa pergunta, né? Quais as bênçãos de Deus ou as promessas de Deus para aqueles que são fiéis aos dízimos e às ofertas. Então, que Deus aplique isso ao seu coração e espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aqui ainda, então se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, dê um joinha, clique lá sobre o sininho das notificações para que você possa receber sempre um aviso quando tiver um vídeo novo, ok? Quanto ao mais, que Deus te abençoe. Um forte abraço para você.